Daniel Selle, meu amigo. Boa tarde. Tudo bom, Giba? Boa- Boa tarde. Deixa eu fechar os comentários aqui. Você quer? boa tarde. Ou eu saio? Não, 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 não. Não, deixa assim. Boa tarde, meu Quase que eu querido. saio. Prazer tê-lo aqui conosco, né? Vai ser muito legal esse papo. Prazer poder ouvir você falar um pouco sobre esse panorama do negócio audiovisual no mercado, né? O Daniel, que é um executivo do audiovisual, um cara que conhece muito desse negócio, de quem eu tenho a honra de ser amigo e parceiro também, né? Estamos juntos em coisas aí e coisas de sucesso. Dani, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu parceiro. Obrigado, Giba. Obrigado pela apresentação. Obrigado pelo convite, né? Obrigado, LCA, pelo convite para esse papo aqui. Enfim, muito legal, né? A coisa de fazer live, né? Instagram. Então, eu sempre me animo. E aqui fazer essa live com você aqui, discutir os panoramas, né? Falar um pouco do audiovisual nesse momento, né? Tão complexo, né? Então, é complexo para muitas áreas. E audiovisual não foge disso. E aqui o momento é complexo para o audiovisual aqui, complexo para o audiovisual no mundo. Né? Eu acho que fazendo a ponte, né, com o que eu fiz nos últimos anos, né, que você me apresentou, estava ali na SPCine, que é a empresa pública de cinema e audiovisual da cidade de São Paulo, né, pertence à prefeitura, e é ali que se pensam, né, que se pensa a boa parte das políticas públicas para o audiovisual aqui no município. E eu, quando entrei lá, fui chamado para implementar ali, né, junto com uma equipe, fui chamado para implementar a São Paulo Film Commission, que é o departamento de filmagens da cidade de São Paulo, né, um departamento, um serviço público, né, que representa a política pública de filmagens da cidade de São Paulo. E o que é, né? O que era isso? Né? Era justamente o que é, né? Existe, tá todo vapor lá, a São Paulo Film Commission, justamente o departamento que centraliza, né? Justamente para desburocratizar, porque era um caos antes, para filmar na cidade, você tinha que ali bater um monte de guichês, tinha papel, tinha setor de protocolo, e aí o que esse departamento foi deixar tudo digital e centralizar todas as solicitações de filmagem, né? Então você quer fechar uma rua, filmar um parque, filmar uma praça, numa escola, um hospital, um centro cultural, você vai lá através de um sistema para pedir autorização. Eu estou falando disso, enfim, para fazer essa introdução, né, ao que eu fazia. Você mencionou que eu trabalhei na SPCine, então eu queria, a partir disso, falar do momento complexo que tem sido, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, a retomada das filmagens, né? Porque com o vírus, né, no mundo todo, as filmagens foram suspensas, né? Você não sabia ainda como se comportar num set de filmagem, quais eram exatamente as formas de contágio no início. Então, os governos locais eles suspenderam as autorizações, né? Não só aqui, como no restante do mundo. E hoje em dia, agora, foram, né, cada país, cada cidade foi criando os seus protocolos e aqui não foi diferente. Então, as filmagens foram gradualmente sendo retomadas, mas agora com um monte de pré-requisitos, né, de condições, de cuidado, de segurança, de saúde, Verdade. que tem um presente no set. Verdade. Essa introdução do Dani é importante, né? Porque, assim, para vocês entenderem, né, a SPCine, né, que é o órgão de cinema da cidade de São Paulo, né, não só o órgão de cinema, é o órgão de apoio ao audiovisual da cidade de São Paulo, né? Ela existe em grande parte do mundo, em grande parte que trata o audiovisual como um negócio, né? Efetivamente. Para você ter ideia, a cidade de Nova York, ela tem um faturamento absurdo, né? Através de filmagens. O órgão... 9 bilhões. 9 bilhões de dólares. Olha aí, circulam. Dani vem com números, né? Eu não tenho números, ele vai me completando. 9 bilhões de dólares por ano, né?
injetado de faturamento para a cidade, né? Fora o que é injetado direto e indiretamente na economia, só com filmagens. Então, o órgão de cinema de lá funciona efetivamente. O cara vai lá, pede autorização e fecha avenidas, fecha ruas. É claro, com tudo com muito planejamento. E o que é mais importante, com engajamento do povo, da população. A população vê aquilo como um benefício para a cidade, né, Dani? Exatamente, exatamente. Ou seja, já está ali, né, presente no dia a dia da população. Você passa por uma... A cidade é uma cidade que é um cenário constantemente, um cenário a céu aberto, né? Então, você está saindo para o seu trabalho lá de carro, aí tem uma rua fechada para filmagem, você segue, muda de caminho e vai chegar no seu trabalho, né? Faz parte do cotidiano. E justamente é importante você ter esses departamentos, não só para cuidar do dia a dia burocrático de autorizações, mas com um departamento desses menos burocrático do que poderia ser, né? Porque era bem burocrático, mas passar e incentivar, estimular essa sensibilização da população, da cidade, ou seja, a filmagem, ela faz parte do dia a dia da cidade. E filmagem, na verdade, é aquele momento da produção, né, que é importantíssimo, né? Afinal, se você não tiver o cuidado com esse momento da filmagem, você não tem o produto audiovisual, né? Você pode filmar num estúdio, você pode filmar num espaço privado, mas num estúdio, até eu acho que a condição, talvez, única, é que você não tenha necessariamente depender do estímulo público como esse, mas você numa casa mesmo, um espaço privado, você vai parar seu caminhão lá na porta, você vai fazer uma cera na fachada, então você vai usar o espaço público de alguma forma. Então, ou seja, tem que ter essa caixinha, esse cuidado, alguém pensando nisso. Por quê? Porque pensar nisso é estimular o negócio audiovisual, né? Então, se você não estimula isso, se você não cuida disso, você prejudica os negócios. As produções ou vão embora daquela cidade, ou vão fazer pequenas cenas e não vão usar todo o potencial que poderiam usar. Enfim, são diversas aí os benefícios, né, de você ter uma política pública dessa. Traz grana, né? Lá traz grana para a cidade, traz grana para a economia, traz emprego. E eu queria... Exato, isso que eu ia falar. Eu queria trazer... Não perde esse fio da meada, não. Só para eu trazer uma curiosidade aqui, para a gente não perder o fio da meada aqui, né? Antes da SPCine, nós filmávamos aqui, a gente tinha que ter relacionamento direto com todos os órgãos, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava filmando gravando, né? Porque na televisão a gente chama de gravando, né? Estava gravando com a Juliana Paz, no túnel ali embaixo da Praça Roosevelt, antes da SPC, né? Então, quer dizer, não houve um planejamento, não houve, né, com a SPC a gente senta, discute com os órgãos, vê o dia, o horário, qual é o impacto efetivo que isso vai trazer para a cidade toda. E antes da SPC, os órgãos davam as autorizações e nós íamos lá e operávamos, né? Eu estava gravando com a Juliana lá, num sábado de manhã, né? E, de repente, se tornou, eu não lembro qual foi a novela que, não sei se foi a favorita, não lembro, mas enfim, era com a Juliana, eu lembro que era com a Juliana porque o episódio ficou marcado. Chegou um certo momento que ficou insustentável, nós tivemos, por causa do engarrafamento que se proporcionou, e os caras buzinando, não deixavam mais a gente filmar, né? Buzinando, todo mundo xingando. E a gente teve que interromper a gravação antes de terminar. E ainda, por cima, quando liberamos os trânsitos, ouvimos diversos... Juliana, paz sua! Você está parando na cidade de São Paulo. Então, quer dizer, é importante de você ter um órgão de cinema importante para organizar isso tudo, né? Mas aí, Dani, a gente voltando lá para o... Só uma curiosidade aqui, né? A gente voltando lá para dar um emprego, né? Para incrementar a economia, né? Pois é. Então, você por isso que é importante você ter essas caixinhas para pensar o audiovisual, né, que são as políticas públicas. Então, para a gente continuar falando de SPCine aqui nesse início do nosso papo,
ali não só existe a Film Commission, como tem política pública para levar as pessoas a dar acesso à população ao cinema, aos filmes, né? Você poder, né, pensar que nem todo mundo tinha acesso por preço, pela distância dos cinemas comerciais, então você cria cinemas públicos, cria um circuito público de cinema, justamente dá acesso à população. Então, são salas bem distantes, né? O circuito SP Cine são salas bem distantes dos cinemas comerciais mais próximos dessas pessoas, dessa população que está mais nas franjas da cidade. Então, você leva os mesmos filmes que você veria no cinema comercial, você leva para lá, mas também leva os filmes de festival, você leva os filmes, ou seja, é uma variedade de programação, mas o princípio é você levar o cinema, levar o cinema para quem não tem acesso. Então, essa é uma outra política pública da SP Cine. Outra é o SP Cine Play, também, que é uma plataforma de streaming pública, boa parte da programação ali é gratuita, então também dá acesso ainda para pessoas que não só não podem ir a uma sala de cinema, como talvez estejam mais distantes ainda, né? Você vê da sua casa, então é muito importante. Ou políticas públicas de formação, né? Então, você ali conversar com as instituições de ensino, entender o que o mercado precisa, tem isso lá também. Enfim, aqui para a gente, início da nossa papo, até para entender um pouco o histórico que eu fiz nos últimos anos, tem a ver com essa política pública para estimular a economia, para estimular o emprego, para estimular o audiovisual enquanto um setor produtivo, né? Então, esse é o meu background agora dos últimos anos. Agora, se você for pensar, né, no momento que a gente está no audiovisual, isso é muito importante, é sempre muito importante, mas nesse momento de crise, nesse momento de que todo mundo está um pouco entendendo, né, o que vem pela frente, quais são os próximos passos, boa parte do setor foi impactada, então você precisa de esse cuidado, né, da gestão pública, e é muito importante também o papel das instituições de ensino, como a gente está fazendo aqui, né, como o LCA que está aí para formar, né, pessoas, formar novos profissionais para o mercado, para poder manter esse mercado girando, né? A gente tem, agora, você muda, né? Tem uma fase que você tem mais, uma fase que tinha bastante apoio do governo federal, bastante estímulo para a produção de longas metragens, séries, isso movimentava muito o mercado, né? Hoje está um pouco complicado esse contexto, mas ainda bem que você teve políticas públicas aí nos últimos 20 anos que fez com que surgissem produtoras, que o setor pudesse se profissionalizar. Então, é interessante também para empresas major, que são essas grandes empresas, como as empresas de streaming, né? A Netflix, a Amazon, a Disney, que está chegando aqui no Brasil, os canais e outras plataformas, é interessante para elas ter essa indústria formada, né? Ter essas empresas que saibam produzir, ter esses profissionais capacitados. Então, o momento que a gente vive, ele é esse momento que vem aí uma consequência positiva de todas essas políticas públicas e de estímulo audiovisual das últimas décadas, né? E somadas a elas o papel importantíssimo das instituições de ensino, né? Como a LCA que está aí, né? Está aí para formar novos profissionais e saber o que o mercado precisa, saber o que é importante nesse momento do mercado para continuar girando. Quanto às séries, agora é desafiador você pensar que tem produções acontecendo, mas tem muitas produções filmando agora, nem um pouco comparado ao que estava antes da pandemia, mas tem produções acontecendo, né? A gente pensa em audiovisual, a gente também não pode esquecer da publicidade também, né, que é audiovisual, também as técnicas são as mesmas, às vezes o ritmo de produção é diferente, mas a televisão também tem um ritmo diferente, tem um ritmo diferente do cinema, as séries também tem outro, ou seja, mas tudo é audiovisual, né? Então, é muito importante pensar
o conjunto disso, né? Principalmente quando você vai ensinar, né? Quando você vai formar novos profissionais ou especializar, né? Tratar de focar em especialização desses profissionais em alguns postos específicos, né? Agora, por exemplo, tem a figura como que chama? É a pessoa, é o profissional que vai garantir a segurança do set em relação ao vírus, né? Então tem esse profissional que é uma figura importantíssima, que é o profissional do protocolo. Você sempre teve, né, equipe, você tem o portador de set, os platôs, você tem ali toda a equipe de produção, direção de produção, coordenação de produção na base, enfim, você tem um monte de gente para cuidar, né? Todo mundo cuidando de todo mundo, né? Porque, enfim, uma hierarquia de set, mas essa figura é muito recente, né? Ou seja, está agora. Eu tenho conversado com, você imagino que você também, Giba, deva aí conversar com nossos companheiros de profissão e que tem contado, né? Como tem sido, né? O dia a dia é diferente, né? Mas é isso, você tem que se adaptar, né? Porque para manter a coisa funcionando, mas com segurança. É essencial, na verdade. Não tem como querer produzir nesse momento sem pensar na segurança de quem está lá. Porque é sempre muita gente, né? Eu lembro quando a gente ia, enquanto prefeitura, explicar para um gestor de uma biblioteca, um gestor de um centro cultural, o que era uma equipe de filmagem. Muitos... e esse também é um papel importante, quando você tem a caixinha para cada coisa, né? Muitos diziam não para as filmagens porque tinham medo delas, né? Imagina, vai chegar aqui na minha biblioteca, vai filmar aqui, não pode, não sei se quebra alguma coisa. Pode acontecer, mas outros também tinham boa vontade até demais. Não, pode vir, aí você falava, mas vai ser uma produção que vão vir provavelmente umas 160 pessoas, então como é que você vai receber essas pessoas? Nossa, 160? 160, é uma produção grande. Aí você vai formando também os gestores. Como receber uma produção grande, ou mesmo uma produção pequena, vai impactar minimamente, mas você tem que saber lidar com isso. Porque senão, se você falar, não, vai impactar, não vou nunca deixar filmar no meu espaço, não vai ter, a gente não vai ter cenários. Né? Isso é bem importante, mas, então, né? Você tem que saber. Isso é bem importante que você está falando, porque é com essa abordagem, né, nesse contexto que o Instituto de Cinema LCA ele se coloca, né? Porque assim, eu sou um profissional da área do audiovisual, estou aí há 30 anos e fazendo tudo, né? Cinema, teatro, televisão, streaming, agora mais chegou, a gente está junto. Então, e eu sempre observo, né, esse cenário da cadeia do audiovisual. E o que mais me impacta são pessoas, né? Então, mais me impacta é como que a pessoa do audiovisual ela se comporta. E isso me incomoda muito, né? Quando eu estou num set e vejo que as pessoas não entendem a cadeia do negócio audiovisual, a cadeia do audiovisual como um todo, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Eu já atuei como produtor de locação, vou dar exemplo aqui, olhando para a produção de locação. Inclusive o Jefferson Castro, que é produtor de locação, formado por mim, também está aqui na sala. Marcos Aurélio, a Betinha de Recife, né? Uma turma aí, Marcos Aurélio, que esteve conosco ontem, a Betinha de Recife, que eu não conheço, mas seja bem-vinda. Né? A gente está falando aí para bastante gente. Então, enquanto produtor de locação, eu via no set assim, eu ia lá, negociava toda uma locação com o cara tinha todas essas dificuldades que o Dani citou. Pô, mano, o que você vai fazer aqui? Você vai vir aqui filmar? Pô, o que você vai fazer? Onde você vai mexer? Tu vai pregar prego na minha parede? Pô, o que tu vai fazer? Pô, aí explica tudo, aí você convence o cara se convence, aí você entra na mansão do cara, que é uma puta de uma mansão de milhões de reais, e o cara da técnica, na hora de passar o cabo do gerador, né, o cabo da luz, o cara não se importa com o jardim do cara que é feito pelo paisagista tal, entendeu? E aí, isso tudo
sempre impactou negativamente, sempre me incomodou muito. E aí eu fui vendo a necessidade de se formar da maneira correta esses profissionais. Então, Sem dúvida, o Instituto de Cinema LCA vem dentro desse contexto, né? Nesse contexto, de tentar formar profissionais com olhar para toda a cadeia, com olhares diversos, com sinergia dentro de todo o processo. É isso, Dani. E aí, olhando para essa... Né, você quer fazer algum comentário sobre esse meu comentário? Não, vamos embora, nosso papo aqui. Vamos lá. E aí, bem, olhando lá, é importante, o nosso público-alvo aqui, né, a gente tem aqui, como eu disse, várias pessoas experientes, as quais eu já citei dentro do mercado, mas o nosso público-alvo aqui, a gente está falando para o entrante no mercado audiovisual, né, esse é o nosso público, efetivamente, o nosso público-alvo. Aquele que está querendo conhecer o mercado, saber por onde tateia, por onde entra, essas coisas. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, antes de entrar no panorama do mercado audiovisual, e aí você já pode contextualizar aí direto nisso, falasse um pouquinho mais sobre como esses entrantes podem se aproveitar e podem recorrer a SPCine, que você falou aí, né? É super importante, né? Que está lá com salas de exibição gratuitas para você usar, para você colocar o seu produto, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, Dani, por favor, amarra isso aí. Claro, eu acho que se algo que a gente que trabalha com cultura, que trabalha com audiovisual, com produção audiovisual, a gente tem que estar atento a tudo, e as notícias e as redes sociais, os canais de comunicação públicos, principalmente, né? Então, o que eu digo, a SPCine, a Secretaria de Cultura do município, a Secretaria de Cultura do Estado, o governo federal, ou seja, você tem que ir acompanhando isso. Nem todo mundo acompanha diário oficial, então você tem que ir acompanhando. Por quê? Porque é nas redes sociais, é nesses canais de comunicação que vão sair as notícias. Pode parecer óbvio, mas eu sempre defendo o princípio de que o óbvio sempre deve ser dito, né? Porque nem o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para você, pode não ser óbvio para quem está escutando a gente. Então, os editais, por exemplo, eles vão estar lá nos canais de comunicação, né? Os editais públicos, necessariamente, eles vão estar lá, né? Então, ficar atento. Na SPCine, por exemplo, tem o setor de editais, tem diversos editais, enfim, o tempo todo, os mais diversos formatos, né? Então, recentemente estava aberto aí o de desenvolvimento de longas-metragens, desenvolvimento de séries, estava aberto o Start Money, né, que é para você começar aí a produção, porque às vezes o que acontece é muito comum, você tem lá, o projeto está desenvolvido, mas para aquele pontapé inicial, né, para desenvolver o projeto. Outra também e tem editais também de complementação. Então, às vezes, principalmente quando está aí um momento complicado no estímulo do governo federal, você às vezes tem uma porcentagem grande do seu filme captada e ainda falta um pouco. Então, ou seja, um edital de complementação pode ser essa solução, porque aí você consegue fazer o filme com aquele complemento, que é o que faltava, né? Sem ter que aguardar um outro movimento para complementar essa verba, esse orçamento, né? Então, o que eu digo, eu acho de SPCine ficar atento às redes sociais, aos canais de comunicação, ou seja, e para produzir, tem, por exemplo, para os entrantes, como você está chamando, Giba, né, as pessoas que estão aí ingressando no mercado, nem todo mundo quer ser diretor. E antigamente você tinha, né? Você tinha muita gente que se formava, eu quero fazer direção. Hoje em dia já não. Hoje em dia, e aliás, é muito importante, porque você não vai ter espaço para todo mundo, como na direção, mas você precisa formar técnicos
de técnicos, são as pessoas que tocam o negócio. E às vezes algumas direções também variam, né? Já faz produção executiva, enfim, são diversos os cargos que você pode assumir numa produção audiovisual. Então, desde ali do trabalho de base, que é importantíssimo, né? A produção de base, de escritório, até quem está lá no set, na hora de produzir, tem a pessoa da pesquisa. A gente, né, acho que falando de negócios no audiovisual, é importantíssimo. O pessoal de pesquisa, né, que está junto, às vezes é roteiro e pesquisa junto. Né? Hoje em dia, ainda bem que cada vez mais os roteiristas são mais valorizados, né, enquanto peças importantíssimas no setor audiovisual. Né? Você fazer boas histórias, você ter boas histórias, é isso que uma grande de streaming quer, é isso que uma televisão quer, ou seja, quem tem boas histórias tem um bom produto, né? Obviamente, você pode melhorar essas histórias ou lapidar essas histórias, e tem diversas formas de você fazer. Você tem alguns mecanismos dentro da própria indústria que auxiliam isso. Por exemplo, os labs, né? Aqui no Brasil a gente tem o BR Lab, por exemplo, que já tem há muitos anos aí, é um laboratório de projetos, né? Âmbito ibero-americano, e que você tem ali, eu não sei quantos projetos agora, me lembro agora, mas são mais de 20 projetos que passam por tutorias, né? Então você vai chamar ali aqueles profissionais que são já conceituados no mercado e que vão olhar para o seu projeto com muito cuidado e auxiliar, né, esses projetos a serem formatados para festivais, para televisão, para streaming. Então é muito importante, ou seja, são oportunidades que não só quem está ingressando no mercado, mas para quem já está no mercado há muito tempo, são oportunidades muito importantes. Essa tutoria, né? Essa tutoria direta é muito importante, né? Isso também, os nossos cursos no Instituto de Cinema NCA, esses dois que nós estamos lançando agora, principalmente, né, o de narrativas audiovisuais e de projetos audiovisuais, eles terão tutoria individual, entendeu? Como diferencial, entendeu? Então, isso é muito importante, né? Muito importante para que esses laboratórios, esses labs são muito importantes. São, e é isso, né? Você deixa, às vezes, o seu projeto, a sua boa história, que já é uma boa história, ela fica formatada, né? É muito importante esse auxílio, né, para formatar uma boa história, porque às vezes você não adianta, você tem que saber para onde você vai levar essa história, né? Ou seja, é diferente, as necessidades são diferentes, não é entre players a necessidade é diferente. O que são os players, né? Para quem não conhece aqui, os players, eles são o mercado, né? É uma parte do mercado, né? Quem vai comprar o seu projeto, ou quem vai topar produzir o seu projeto, né? Então, ou quem vai licenciar o seu projeto, enfim, tem várias possibilidades. A gente pode falar normalmente são os grandes, né? Essas Netflix, Amazon, os canais, né? A Turner, a Disney, enfim, você tem aí diversos no mercado, e aí cada player vai ter um tipo, né, de conteúdo, né? O que ali naquele momento está necessitando, ou tem ali, bolou estratégia para aquele certo tipo de conteúdo. Só eu queria falar uma coisa dos labs que eu estava falando, e tem os labs, se você for para um lab de um festival, por exemplo, tem lab em Berlim, tem lab em Sundance, por exemplo, ali o projeto, ele já obviamente não é 100% de chance que ele vai entrar no festival, na competição, mas a tutoria, ela te ajuda a formatar um projeto, quase que recebe um stamp, o carimbo daquele festival, né? Então, se é um grande festival, isso ajuda muito, né? O filme entrar em Berlim, entrar em Sundance, e, enfim, diversos outros festivais que têm seus
próprios labs, né? Justamente porque é importante para os dois lados, né? É importante para quem está lá recebendo a autoria e importante para eles que estão dando autoria e tem filmes ali boas histórias que possam ser competitivos ali com outros filmes do mundo todo que vão estar lá também. Verdade, verdade. Dani, fala um pouquinho para nós sobre como você está vendo o panorama do mercado audiovisual hoje, que caminhos que você vê, que caminhos a percorrer, o que você tem de expectativa, os seus estudos têm mostrado, o que a sua relação com o mercado tem te mostrado. Eu acho, eu até, isso é um timing bom para a gente falar disso agora, porque tudo isso que eu falei agora influi bastante nesse momento, principalmente, porque a gente tá vivendo, sempre, acho que a transição é sempre constante, né? Mas a gente tem que pensar a vida, né? Está sempre em transição, né? Se olhar para 5 anos atrás, certamente o mercado não é o mesmo 5 anos atrás. Obviamente que você pode, algumas crises, algumas questões podem levar a gente para trás. Mas, de toda forma, se leva para trás, outras coisas estão surgindo. E a gente tem que olhar para essas coisas que estão surgindo ou que agora, no momento, podem ser possibilidade. Então, para quem, por exemplo, tem projetos e já desenvolvidos, eu acho que o caminho são os players. Acho que tem muito, hoje em dia, cada vez mais, né? Acho que não dá para falar mesmo que seja novo, mas tem cada vez mais o conteúdo branded, né? Que está relacionado a marcas, mas que muitas vezes a marca nem aparece, né? Então, ou seja, prioriza-se o conteúdo e a qualidade do conteúdo. Então, são saídas, formatar conteúdos para marcas. Eu acho que isso é uma saída interessante, porque não deixa de ser conteúdo. Eu acho que o que mudou atualmente no cenário é que você passa a ter que buscar mais opções de financiamento para os projetos, né? Ou seja, você tem que talvez pensar. Você já se pensava muito em business, já se pensava muito em negócio, mas eu acho que talvez agora seja mais importante isso ainda, né? Um edital público, você tem que fazer o plano de negócios do projeto, é muito importante isso, mas agora você está lidando com um mercado, né? Ainda de uma forma mais com mais concorrência ainda, né? Tem muitos projetos bons, então como apresentar esses projetos, né? Por isso que esse caminho prévio, seja, por exemplo, sala de roteiros, né? O importante é ter um projeto, desenvolver bem o projeto, né? Você ter um bom produto, né? Para apresentar, né? Porque assim, os players vão tratar de formas diferentes, né? Se for, às vezes o projeto ele já tem um piloto, às vezes não, às vezes o projeto já tem uma bíblia. Cada player vai também te exigir momentos diferentes do seu projeto, né? E eu acho que a gente também, em algum momento, e esse não é um bom momento para isso, mas é importante falar que deve voltar, esse momento são as coproduções, né? Coproduções locais, mas eu falo agora principalmente, primeiro, das coproduções internacionais, né? Você fazendo coproduções internacionais é uma maneira de você ter mais fontes de financiamento do seu produto audiovisual. E, no caso de longas, né, você ter mais acesso a mercados, né, no caso de distribuição. Então, você faz uma coprodução com a França, por exemplo, né? Então, aquele longa-metragem, ele tem, ou um curta-metragem também, né, é possível, né? A gente está falando aqui de ingressantes no mercado audiovisual, você amplia, né, o alcance desse produto. Eu acho que
coprodução é sempre, eu acho sempre interessante, apesar que tem alguns amigos que falam de coprodução como casamento, né? Você ganha um parceiro, uma parceira, né, de negócios, né, que, enfim, a coisa tem que casar, tem que se dar bem, obviamente, contratualmente vão ter porcentagens diferentes, mas é ali, são ideias, são expectativas que estão sendo colocadas em conjunto ali. Isso é muito, né? Então, acho que esse é um ponto. É um ponto importante do audiovisual, ou seja, a gente já falou aqui de coprodução internacional, acho que falta falar das coproduções locais também, que é possível, né? Mas eu já falo delas, falamos de lab, falamos já da sala de roteiro, editais, né, que são muito importantes. Eu acho que falamos, né, da importância de se desenvolver bem o projeto. Às vezes não dá para ter pressa, às vezes não, desculpa, às vezes a expressão não dá para ter pressa, né, de desenvolver o produto audiovisual, né? É bom ter um produto bem desenvolvido. Olha, estou vendo aqui a Paty Alencar também, aqui, parceira que está acompanhando a gente. Seja bem-vinda, Paty. Essa coisa do desenvolvimento, né? Essa coisa do não ter pressa, foi um assunto também recorrente ontem, na live de ontem com o Marcos Aurélio Pimenta, na construção da narrativa, né? No desenvolvimento da sua ideia, né? Você deve perder muito tempo no planejamento, né? Na concepção da sua história, na sinopse, no logline, encontrar uma sinopse que carrega a sua premissa com certeza. E isso também tem a ver quando você... para o próximo passo, que é desse que nós estamos falando. Quando o seu filme... Quando você já tem uma bíblia criativa, né, desenvolvida, você já perdeu esse tempo, já criou esse produto, e agora qual é o seu próximo passo? É tirar essa ideia, saiu da sua cabeça para o papel, agora você tem que tirar isso do papel e levar para o mercado, né? E é nesse momento, é disso que a gente está falando, entendeu? De você conhecer o mercado, você conhecer o seu produto, ele fala com que público, ele fala com que players, ele fala com que plataformas, né? Você estudar o portfólio dos players que você está querendo buscar para ver se aquela ideia realmente se adapta ao portfólio deles, né? E aí, depois disso, você criar um projeto audiovisual, né, que a gente chama aqui que é uma apresentação, que, na verdade, o que é um projeto audiovisual? É o seu filme no papel, sem movimento. Um projeto audiovisual, trocando em miúdos, o resumo dele, né, o logline do projeto audiovisual você tem que, quando a pessoa olha para o papel, a pessoa tem que ver seu filme, só faltando movimento. E se você tiver com a ideia construída, se você tiver uma equipe que construa esse projeto audiovisual com você, com assertividade, a pessoa, quando olhar para o papel, ela mesma, a imaginação dela vai dar movimento, ela vai ver o seu filme mesmo no papel. Esse é o projeto audiovisual interessante que a gente fala, entendeu? Quando a gente fala aqui no tema da nossa conversa, que é dicas para você ter um projeto audiovisual vendedor, é disso que a gente está falando, e é disso que o Dani está falando, que é importante. Não adianta você querer vender o seu projeto de qualquer maneira, de hoje para amanhã, se você não construir um planejamento. E é isso que a gente está tentando trazer para vocês e vai trazer mais adiante, né, Dani? E importante falar, né, da importância do papel do pitching nisso, né, do bom pitching. Eu não sei, aqui, em algum momento, eu acho que a gente vai retomar a ida, falamos dos mercados audiovisuais, né? Esse é um ponto. Quando a gente, antes da pandemia, a ida, né, você ingressante no mercado ou não, sempre muito importante estar nos mercados, né? Aqui no Brasil, um dos maiores mercados era o Rio Content Markets, né, que se transformou em Rio 2C, né? Ali um ponto de encontro de muitos profissionais, né, do Brasil e do mundo,
A gente tem aqui em São Paulo o Expo Cine, que inclusive acontece mês que vem, são super parceiros. Acontece de maneira online, né? Ou seja, é algo novo, né? Alguns mercados esse ano já aconteceram de maneira online. Então, ali que eu peguei essa deixa aqui, foi pensando no pitching, mas é muito legal porque treinar pitching é mais um passo para você vender seu projeto, né? Porque você tem lá, como o Giba está colocando, o filme ali, o projeto no papel, filme, projeto audiovisual, a série, enfim, e no papel, e qual vai ser o discurso, como você vai vender. Eu lembro a primeira aula de pitching que eu fiz, mencionaram do pitching de elevador, né? Às vezes era muito comum. Isso hoje você tem mais, pelo menos por aqui, você tem mais oportunidades de pitching. Os editais, muitas vezes, eles têm na maioria das vezes, eles têm essa etapa do pitching, né? Então você vai ali, você passou para a próxima fase é do pitching. Você vai defender ali oralmente o seu projeto. Mas muitas vezes você também poderia ter ali aquela oportunidade de contar o seu projeto em 10 segundos, né? Enquanto você está no elevador com alguém que é um player que poderia adquirir aquele seu projeto, enfim, ou topar conversas futuras para aquele seu projeto. Então, é mais uma modalidade, né? Ou seja, de todas essas formas que a gente está conversando de a desenvolver e vender o seu projeto, né? Comercializar o seu projeto, porque é isso, o projeto embaixo do braço, ele é muito importante, mas só se ficar embaixo do braço e não estiver ali sendo apresentado, também não é frustrante, não te ajuda, né, a movimentar, a trabalhar, enfim, isso. Você tem que apresentar esses projetos. Exatamente. Giba, só para não esquecer, eu não falei, não tem nada, né, acho que para falar muito de coprodução nacional, só para não perder isso, é isso também, ou seja, você vai, é muito interessante quando você tem uma produtora, às vezes, iniciante, ou menor, com menos pontuação, você vai encontrar uma outra produtora parceira para se unir e juntar forças aí para produzir um determinado projeto. Era isso, só para não esquecer de falar. Não, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, porque a gente tem aqui um case aqui, o nosso filme, nosso próximo filme aí, o Brasileiríssima, né? Que conta o impacto da telenovela no Brasil e no brasileiro. Ele é uma coprodução a 4 mãos, né? A Twins Filmes, a Globo Filmes, a Globo News e o Canal Brasil. Então, quer dizer, como você falou, isso aumenta a oportunidade de viabilizar o projeto financeiramente, porque cada um entra com uma fatiazinha da maneira que pode, às vezes utilizando o artigo apto a cada um, né, para poder captar nas leis, às vezes desembolsando grana e colocando, às vezes com parceiros investidores diretos que já tem relacionamento ali, né? Aumenta o leque e aumenta a distribuição também, né? Alcance de mercado. Essas coproduções são super importantes e às vezes as pessoas olham para a coprodução, seja ela nacional ou internacional, apenas para produtos grandes. Não, um curta-metragem você pode fazer em coprodução. É isso que o Dani falou, se você tem um curta-metragem que ele tem potencial para ir para um festival de curtas espalhados pelo mundo que existe, né? Hoje já nem existe, ainda existe, mas hoje os mercados, os gêneros, eles se misturam. Então, curta, longa, tudo dentro do mesmo festival. Então, você buscar uma parceria na França, uma coprodução na França para fazer isso, o cara bota um pouquinho de dinheiro, você bota um pouquinho de dinheiro, você junta as expertise e daqui a pouco vocês estão em mercados diversos. Tem que buscar essas oportunidades mesmo, né? Outra oportunidade que eu acabei não mencionando, vou mencionar agora, que aí é para projetos um pouco maiores, que são os mecanismos locais de atração de produções, né? O cash rebates, tax rebates, né? Que é algo muito comum nos Estados Unidos, na Europa, enfim, é muito comum no mundo. O Brasil que ainda não tá nessa, está um pouco atrasado, surgiu agora, até no final da minha gestão lá na SPCine, deu para dar o pontapé inicial
nessa política de atração de produções, e agora então, a gestão atual está tocando isso. Muito bom. Por quê? O que é isso? Né? Ou seja, quando se diz que a gestão pública não investe em audiovisual, né, que deveria ser só o mercado, a gente já mostrou aqui que não é, ou seja, é uma diversidade de possibilidades de investimento, é isso que é saudável no mercado, mas o cash, o tax rebate, é o governo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum que os estados eles briguem entre si para atrair produções. Então, para quem está aqui, eu acho que é até sempre um exercício muito importante para quem está estudando audiovisual, ou quem já está no mercado, eu adoro fazer isso, é ver os créditos. Então, você vai ver se aquele filme teve um incentivo como esse, tax ou cash rebate ou tax credit, em algum momento dos créditos. A Georgia, por exemplo, que é um dos estados dos Estados Unidos, tem ali muitos filmes e séries que são filmados lá porque o governo local dá esse incentivo. Canadá a Califórnia, também, por exemplo, o Canadá a British Columbia, né, eles já há muito tempo investem nisso. E a Califórnia, por exemplo, o governo local, vendo que estava perdendo produções para outras regiões, deu um incentivo ali de 380 milhões de dólares, colocou à disposição de produções do mundo todo, né? Não só produções locais, mas para você atrair produções. Às vezes você já tem a mão de obra qualificada naquela região, a sua região já é maravilhosa, só que tem outras regiões que têm mão de obra incrível, que são maravilhosas, que têm empresas, locadoras, enfim, infraestrutura para receber produções, mas tem concorrência. Então, ou seja, as regiões elas podem incentivar a atração dessas produções. Então, por exemplo, para só exemplificar isso que eu estou dizendo, aqui em São Paulo, né, a gestão ali da Film Commission, os 3 anos que eu estive ali, 5 anos que eu estive ali, mas em 3 anos 3 anos e meio de Film Commission, atraímos 3 produções de grandíssimo porte, né, a Sense8, que foi uma atração para a cidade, Black Mirror, e a série do Keanu Reeves, para quem acompanhou em alguns jornais, aí saíram algumas matérias, foram atrações, mas não financeiras, não teve ainda, né? Ou seja, a cidade atraiu, a infraestrutura local atraiu, então pode-se dizer que seja sorte e uma boa articulação, mas você incentiva financeiramente, né? Então, é mais uma modalidade. Quem tem produção, a gente falou de coprodução, por exemplo, consegue ir lá, bater na porta lá, por exemplo, da região de Paris, para pedir, né, esse incentivo. No Lácio, que é a região onde está Roma, consegue. É muito comum ali também, na Hungria, Budapeste, tem um cash, um tax rebate muito conhecidos. Né? O cash, você tem o que você investiu, você tem um teto, obviamente, mas aí você mete 20 a 40% que aquela localidade te devolve, né? E às vezes é em serviço, às vezes é direto, e tax rebate é imposto. Então seria pagar 100% ali, aquele 100% do que você iria pagar, você recebe ali 20, 30% de volta nesse imposto. Então é interessante, é convidativo para produções viajarem assim, né? Então é mais algo que é interessante que você ficar de olho, né? Onde está aberto, ou seja, são diferentes maneiras de financiar seu produto audiovisual. Muito bom, muito bom. Isso tem a ver com oportunidade. A gente está indo aqui já passa 56 minutos do nosso encontro, Daniel, sério. Um papo que vai rápido, né? Muito assunto, né? Muita coisa legal para falar. De tudo isso que o Dan está falando, é importante você estar atento às oportunidades e você ver se movimentar junto com o mercado. Hoje não basta mais o seu filme falar só português, entendeu? Você tem que o seu filme tem que falar com outras culturas, com outras línguas, tem que falar outras línguas efetivamente, entendeu? Porque aí você aumenta essa possibilidade de parceria, de coprodução, de mercados diferentes, né? A gente tem um exemplo aí agora do Cidade Pássaro, né? Que também foi feito aqui em São Paulo, né? O título em português tem vários títulos em português, a cidade aqui dentro e a Cidade Pássaro,
que foi para o finalista do Festival de Berlim, né? Que foi feito foi todo rodado, é um filme de produção nacional, todo rodado em São Paulo, mas falado em língua inglesa, né? Então, esse seu olhar também para a carreira do seu filme é muito importante. Você tem que tudo isso é identificado. E tudo isso, voltamos lá, reflete em planejamento, né? Para que você está fazendo o seu filme? Para que carreira você está fazendo o seu filme? Para onde ele vai? Né? Qual é o caminho que ele vai seguir? Tudo isso entra lá no plano de negócio citado pelo Dani, que é onde você tem que investir efetivamente energia para o seu filme se tornar competitivo no mercado. Quando eu falo filme, eu estou falando de projetos audiovisuais, seja ele filme, seja ele série, seja ele curto, seja ele o que for, né? Um projeto audiovisual. Importante você ter esse olhar para o planejamento e aprender a lidar com isso, né? Aprender a lidar com isso, porque isso vem antes da etapa de pré-produção, da etapa de, né, talvez, isso vem junto com a etapa de criação, né? Quando você está criando o filme, você tem que estar sabendo para que você está criando esse filme, para que mercado, para que caminho, para que a criação convirja com esse planejamento estratégico. Um filme hoje virou uma empresa, né? É como se fosse um grande negócio, né, Dani? Nós temos aqui 4 minutos. Eu vou deixar você dar fazer essa conclusão em cima dessa minha dissertação e já aproveitar e já se despedir. Claro, claro. Mas eu acho que, espero que o nosso papo aqui de 1 hora, né, possa ter sido, de fato, um panorama, né, sobre o audiovisual e as diferentes possibilidades porque eu acho que muito do audiovisual, você precisa de dinheiro, né? Você precisa de dinheiro para poder produzir. Então, ou seja, mas não é só o dinheiro, né? Como a gente falou, é o bom desenvolvimento. Então, ou seja, tudo isso está conectado. E saber os lugares, saber como ficar atento a isso é muito importante. A gente, não só aqui, né, entrantes, novos profissionais, tem que ficar atento, como já a gente que está há anos, né, no mercado, tem que ficar atento também, né? Todo mundo tem que ficar atento, porque é isso, né? Você tem que conhecer o todo, né? Você conhecer de maneira bem ampla, é uma indústria, né? Então, é importante você ter esse domínio sobre a indústria. Então, a gente aqui passou rapidamente por diversas modalidades. Então, Giba, eu tenho, acho que só agradecer, já vou entrar em outro tema, que estou vendo 2 minutos. É bom já ir agradecendo. Agradeço aqui o convite, muito legal poder papear aqui sobre o mercado audiovisual, com estudantes, com pessoas pensando em ingressar no mercado audiovisual. É um momento complexo, mas tem muito mercado por aí. A gente é um mercado saudável, audiovisual, né? Não é um momento fácil, mas a gente está aí, está vivo, tem muita gente boa no mercado e é importante sempre, acho que, como sempre, profissionalmente, se juntar a essas pessoas boas, bons profissionais, buscar profissionais que você demete, né, entre si e que para desenvolver projetos legais, enfim, parcerias profissionais bem produtivas e saudáveis. É isso. Dani, te agradeço grandemente. Tinha muito mais para conversar, né? Porque sempre tem, se a gente vai aqui, a gente, né? Mas eu acho que o objetivo foi cumprido, né? A gente passou um panorama aí, deu uns caminhos para que esse público entrante possa visualizar. Bem, gente, está terminando aqui, faltam 30 segundos, e quando acaba o tempo, o Instagram corta. Vão lá na bio do Instagram, entrem lá no link do grupo, a gente continua essa conversa pelo grupo. Depois eu vou recorrer ao Dani para a gente fazer um resuminho para mandar para vocês desse papo. Tá? Amanhã ainda temos mais um encontro aí, né? Onde a gente lança aí os nossos 2 cursos aí, projetos audiovisuais e narrativos audiovisuais.
Gente, super obrigado, Dani. Obrigado, obrigado. Faltam 27 segundos, começou a tocar aqui na minha telinha. Dani, muito obrigado. A gente se fala de novo, amigo. Obrigado. Obrigado por ter aqui. Obrigado a vocês todos por estar conosco aqui em mais esse encontro. Espero que tenham aproveitado. O Instituto de Cinema LCA agradece aí a vocês. Beijo a todos. Obrigado. Tchau, tchau.